A chuva caía em finos fios prateados, encharcando as ruas desertas da cidade esquecida pelo tempo. No alto de um prédio em ruínas, uma figura sinistra, de olhos vermelhos como brasa e sorriso esculpido na penumbra, observava a cena abaixo com prazer. Ah, como eu adoro histórias de amor! Ele sussurrou, sua voz gotejando veneno, principalmente aquelas que terminam mal. Ela o conheceu em uma noite tão escura quanto seus próprios desejos. Helena estava sentada no bar, a luz fraca das velas oscilando em sombras inquietas sobre seu rosto. Quando ele entrou, o tempo pareceu hesitar. Rafael era uma tempestade vestida de homem, de sorriso cínico e olhos que diziam mais do que palavras ousariam. Ele a viu primeiro. Ou melhor, sentiu sua presença, como se suas almas já tivessem se reconhecido em algum outro tempo, outro espaço. Ele se aproximou, o cheiro amadeirado misturando-se ao perfume de vinho tinto que impregnava o ar. Sozinha? Perguntou ele, a voz tão suave quanto o perigo. Por enquanto, respondeu Helena, erguendo a taça para ele. A conversa foi um jogo, um duelo de olhares, palavras insinuantes, sorrisos carregados de promessas silenciosas. Quando saíram do bar, a cidade dormia, mas os desejos deles estavam bem acordados. Ele a levou para sua casa, um casarão antigo, onde a escuridão parecia sussurrar segredos antigos. Os lençóis testemunharam um encontro tão feroz quanto apaixonado, um incêndio que consumiu cada fresta de sanidade. Mas nem todo amor é feito de luz. Helena percebeu que Rafael escondia algo. Os olhos dele brilhavam demais na penumbra. Os reflexos eram errados. A temperatura do seu toque variava entre o calor da vida e o frio do túmulo. Noites depois, ela acordou com um arrepio estranho e o encontrou parado à beira da cama, observando-a como se calculasse algo, como se não fosse totalmente humano. Ela começou a notar detalhes, a forma como ele evitava espelhos, como sua presença trazia consigo uma inquietação invisível. Mas ao invés de fugir, ela quis mergulhar mais fundo. Uma obsessão tomou conta dela. Um desejo de compreender o que Rafael realmente era. Certa noite, enquanto ele dormia, Helena explorou a casa. No porão, encontrou um altar. Velas negras, símbolos arcanos rabiscados nas paredes, fotografias antigas dela, imagens de Helena desde a infância, momentos que ele nunca poderia ter presenciado. O horror se enroscou em sua espinha quando ela percebeu o que ele sussurrava enquanto dormia. Seu próprio nome, seguido de palavras numa língua esquecida. Ela tentou fugir, mas a porta principal já estava trancada. Rafael estava atrás dela, os olhos incandescentes de algo inumano. Eu te avisei, ele murmurou. Algumas paixões foram escritas antes mesmo da primeira batida do seu coração. Você pertence a mim. Sempre pertenceu. Ela gritou, mas o som foi engolido pelo vazio. Rafael se aproximou, e tudo se tornou escuridão. Helena acordou, mas não na casa de Rafael. O quarto era diferente. Os lençóis tinham outro cheiro. Ao virar a cabeça, viu outro homem ao seu lado. Moreno, olhos castanhos intensos, um sorriso ainda relaxado pelo sono. Seu coração disparou. O nome dele era Daniel, seu amante há meses. Um refúgio contra o abismo de Rafael, uma tentativa de voltar à normalidade. Mas agora, olhando para ele, ela percebeu que não deveria estar ali. Algo estava errado. Um arrepio correu sua espinha quando ela sentiu o cheiro de madeira queimada. Rafael estava ali. O quarto pareceu vibrar com sua presença antes que ele se materializasse na penumbra do canto, como uma sombra que ganhava vida.
Os olhos de Daniel se arregalaram quando Rafael avançou. Você achou que poderia me trair, Helena? A voz dele era um sussurro de trovão, gélido e implacável. Você pertence a mim, para sempre. Helena tentou intervir, mas Rafael foi mais rápido. Com um gesto, Daniel foi arremessado contra a parede. O som do impacto ecoou pelo quarto, seguido por um silêncio sufocante. Lágrimas correram pelo rosto de Helena. Por favor, não, sussurrou ela. Mas Rafael apenas sorriu, cruel e possessivo. Você precisa aprender, disse ele. E eu tenho todo o tempo do mundo para ensinar. Ela sentiu um torpor tomar seu corpo. Suas pálpebras pesaram. O mundo ao seu redor girou. A figura sinistra no alto do prédio gargalhou, observando os últimos suspiros daquela história. Ah, o amor! Sempre tão cego, sempre tão insaciável. Quem diria que Helena era apenas mais uma peça nesse jogo antigo, e que seu destino sempre esteve selado? Ele inclinou a cabeça, seus olhos queimando como carvão. Mas não se preocupem, meus caros ouvintes. Histórias assim nunca realmente terminam. Elas apenas recomeçam. A risada dele se espalhou pela noite, ecoando como um presságio para a próxima vítima.